Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos estudar as duas leis de Ohm, que são as leis mais importantes aí para você se compreender os conceitos de eletricidade. Georg Simon Ohm foi um físico e matemático alemão que, no século XIX, descobriu as leis que regem a eletricidade. Então vamos lá. A primeira lei de Ohm, ela diz como que vai ser, qual que vai ser a intensidade de uma corrente elétrica já num circuito com um fio com uma resistência. Então a gente já admite que existe uma resistência, tem um circuito ali, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui eu tenho um circuito elétrico com uma lâmpada que ela já tem uma resistência de 10 ohms, né? E tem um gerador de energia ali, que é a pilha, que ela tem uma tensão, uma diferença de potencial de 9 volts. Então ela que dá energia ali para existir essa corrente elétrica, que aí a gente pode medir aqui com um amperímetro, que dá 0,9 amperes. Então essa corrente elétrica, ela vai variar de acordo com a voltagem da pilha, né? Então uma pilha com uma tensão maior, a gente pode variar aqui, a gente vê que a corrente aumenta. E também vai variar com a resistência. Quanto maior a resistência, você vê que a corrente elétrica é menor, né? Ó, a luz fica menos iluminada ali. E a primeira lei de Ohm, ela diz exatamente isso. Ela ensina como a gente calcula, através de uma fórmula matemática, a corrente elétrica que depende da voltagem e da resistência desse circuito. Então a gente já adota uma resistência elétrica, no caso aqui, por exemplo, da lâmpada, ou de um fio, do material que tiver ali naquele circuito, do condutor, né? A segunda lei de Ohm, ela é complementar, ela já vai dizer sobre a resistência do material. Ela vai nos ensinar a calcular a resistência de um material. Então aqui, por exemplo, a lâmpada ela já tem um material ali, condutor, o filamento dentro da lâmpada que já tem uma resistência, né? Que aqui no caso agora está 120 ohms. Mas o que faz com que essa lâmpada tenha essa resistência? Por que ela tem essa resistência? Então a segunda lei de Ohm, ela ensina isso. Ela vai dizer por que determinado material ele é mais resistente, menos resistente, ele é melhor condutor de eletricidade, ele é pior condutor de eletricidade, ele é um isolante, por exemplo, elétrico. Então vai dizer como que a gente calcula? Eu vou pegar um fio, sei lá, um fio de cobre. Como que eu calculo a resistência desse fio para depois eu colocar ele num circuito? E se eu quiser pegar um outro fio de ouro, por exemplo? Qual que é a diferença entre eles? Qual que tem mais resistência? Qual que tem menos resistência? Então a gente vai aprender pela segunda lei de Ohm a calcular isso daí. Então vamos lá. Primeira lei de Ohm, então já a gente adotou uma resistência aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma resistência... Eu vou iniciar aqui para a gente pegar os dados iniciais do aplicativo, né? Desse site que é o FET Colorado. Então eu vou colocar uma lâmpada aqui. A gente já pode ver que a resistência da lâmpada ela já vem com 10 ohms, tá? E aí eu vou colocar uma bateria. A gente vê que a diferença de potencial da bateria é de 9 volts. E aí eu vou fechar o circuito aqui. E aí vou colocar o amperímetro, né, para a gente saber qual que é a corrente elétrica. Mas antes de eu colocar a corrente elétrica, de eu colocar o amperímetro para calcular a corrente elétrica, a gente já pode utilizar a primeira lei de Ohm para calcular essa corrente elétrica. Então, o que a primeira lei de Ohm diz? Ela diz que a corrente elétrica ela depende da voltagem, da tensão, né? No caso aí da pilha, pode ser de uma tomada, do gerador de energia. Ela depende dessa diferença de potencial e depende da resistência. E a relação que tem é que a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à voltagem e inversamente proporcional
a resistência, né? O que isso quer dizer? Quanto maior é a voltagem, porque diretamente proporcional, fica na parte de cima da fórmula, né? Quanto maior é a voltagem, maior é a corrente elétrica. Isso é meio óbvio, né? Por exemplo, a gente tem tomada de 110 volts, de 220 volts. Quando você coloca um equipamento que ele é para 110 volts em 220, você vai queimar, né, aquele equipamento. Por quê? Porque a corrente que vai passar ali vai ser maior do que ele suporta. Então, a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à diferença de potencial, a voltagem, e inversamente proporcional à resistência. Óbvio, né? Quanto maior a resistência, menos corrente elétrica vai passar lá, menos vai ser a intensidade da corrente elétrica, menor vai ser. Você pega um material bom condutor, excelente condutor, vai passar muita corrente elétrica ali, com muita intensidade. Se você pegar um material com muita resistência, vai dificultar a passagem dos elétrons, então a corrente elétrica vai ser menor. Então, no caso aqui, a gente pode calcular essa corrente elétrica. Então, a gente usa a fórmula ali, vai ficar 9 volts dividido pela resistência, que é 10 ohms. E aí 9 dividido por 10, a corrente elétrica vai ser 0,9 amperes, né? E se a gente colocar aqui só para conferir o amperímetro, para medir a corrente elétrica, a gente vai ver que realmente a corrente elétrica é de 0,9 amperes, como previa ali. E aí a gente pode usar esse outro simulador aqui, que já é um circuito fechado, para a gente variar. Aí é legal que a gente vê essa questão da proporcionalidade, né? Inversamente proporcional, diretamente proporcional. Então a gente tem aqui a formulinha de um outro jeito, ele isolou a voltagem ali, colocou o V igual a I vezes R, né? É a mesma fórmula, só passou o R dividindo, estava dividindo, passou multiplicando. E aí a gente pode mexer aqui, por exemplo, na tensão, ó, tá aumentando pilha, né? Ó, cada pilha tem 1,5 volts, eu vou aumentando e a corrente elétrica vai aumentando ali. A gente pode ver as letrinhas, né? Aumenta a tensão, aumenta a corrente elétrica. Diminui a tensão, diminui a corrente elétrica. E aí eu posso mudar a resistência também. Aí a gente vê que é inversamente proporcional, ó. É bem didático esse aplicativo. Conforme eu vou aumentando a resistência, eu vou diminuindo a corrente elétrica. Conforme eu vou diminuindo a resistência, eu vou aumentando a corrente elétrica. Então, é isso que diz a primeira lei de Ohm. Agora a gente vai para a segunda lei de Ohm, que nos ensina a calcular a resistência de um fio. Então a gente já trabalhou com essa resistência lá na primeira lei de Ohm, né? Já num circuito já com determinada resistência, mas o que vai determinar a resistência de um fio ou de qualquer condutor, né? Vai ser como que eu calculo essa resistência? Então, ela é determinada pela segunda lei de Ohm através, primeiro, da resistividade, coeficiente de resistividade elétrica, né? Esse coeficiente, que é essa letra grega aqui, o Rho, que parece o nosso P, esse coeficiente, que é a resistividade, ele é diretamente proporcional à resistência. O que isso quer dizer? Então, um material muito bom condutor elétrico, né, o ouro, o cobre, a prata, ele vai ter essa resistividade baixa, né? Porque ela sendo baixa a resistividade dela, a resistência também será baixa. Então, diminuindo aqui a resistividade, vocês veem ali que diminui a resistência. No caso ali do fio, dá para até olhar ali o desenho do fio, né? Então, quanto maior, eles demonstram ali como se fossem umas bolinhas pretas, ali é a resistividade do fio. Eu abaixo a resistividade do fio, eu também estou abaixando a resistência do fio, ele está sendo um melhor condutor. Então, é diretamente proporcional, a resistividade é diretamente proporcional à resistência, mas não é só isso, né? Porque senão era só a gente olhar lá a resistividade de determinado material condutor. Por exemplo, a gente pode ver aqui da prata, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Então essa é a resistividade da prata. O do cobre é um pouquinho maior, 1,7. Do ouro já é
já é maior ainda, 2,3, do alumínio 2,8. Ou seja, nessa minha tabela, o material melhor condutor é a prata. Por quê? Porque ele tem a resistividade baixa. Com a resistividade baixa, a resistência também é baixa. Só que não é só isso, né? A gente não pode confundir resistência com resistividade. Resistividade é uma característica do material, que eu diria que é a mais importante ali para a resistência, porém vai ter outros fatores, que é o que diz a segunda lei de Ohm. Esses outros fatores, essas outras variáveis são o comprimento do fio. Então a gente pode aqui variar o comprimento do fio, ele é representado pela letra L. E o comprimento do fio, ele também é diretamente proporcional. Pode ver que ele fica na parte de cima da fórmula ali, né? Conforme eu aumento o comprimento do fio, eu aumento a resistência. Diminuo o comprimento do fio, mantendo todo o resto constante, diminui a resistência. Ou seja, é meio óbvio isso, né? Quanto maior for o fio, mais a corrente elétrica vai passar por uma quantidade maior de matéria, então a resistência aumenta. Então a resistência tem a ver com o tamanho do fio, com o comprimento do fio. E a última variável é a área, né? Então a área, quanto maior a área do fio, então vamos ver aqui, quanto maior a área do fio, menor é a resistência. Então é inversamente proporcional, por isso que a área fica na parte de baixo ali daquela fração, da divisão, da segunda lei de Ohm, fica na parte de baixo porque ela é inversamente proporcional. Então eu aumentando a área, eu diminuo a resistência, e eu diminuindo a área, eu aumento a resistência, né? Então também é um pouquinho óbvio também. Pensa, um fio muito fininho, a corrente elétrica vai ter pouco espaço ali para passar. Se você aumenta aquela área, a corrente elétrica vai ter mais espaço para passar. Então é um pouquinho óbvio também isso daí. E a gente pode ver nesse site aqui, o FET Colorado, eu vou deixar o link aí para quem quiser explorar, tem vários experimentos de física, de química, de matemática. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser explorar. E a gente pode ver, é bem didático aqui, né? Essa questão é uma questão quando começa a mexer com fórmulas, com letras, sem números, geralmente as pessoas não gostam muito, tem uma resistência, né, a fórmulas com letras. Mas, na verdade, as fórmulas com letras, elas são uma forma geral de a gente analisar determinado fenômeno, de determinada característica. Elas nos dão a capacidade de compreender, né, esse fenômeno. Então aqui, por exemplo, sempre vai ser assim, né? Você aumenta o comprimento do fio, aumenta a resistência, aumenta a área, diminui a resistência, e a resistividade também. Você aumenta a resistividade, você aumenta a resistência, como a gente pode ver aqui, né? Aí tem os números aí, se vocês quiserem pode fazer, mas se você colocar ali na calculadora, multiplicar, né, a resistividade, eu posso fazer aqui, né? Por exemplo, eu vou deixar aqui a área 15 centímetros quadrados. O comprimento, eu vou colocar... Deixa eu tentar deixar um valor redondo aqui. 0,485 e a resistividade 0,66. Então a gente pode fazer essa conta. Então vai ficar, a resistência é igual a resistividade, que é 0,66, vezes o comprimento, que é 11,02, dividido pela área, que é 15 centímetros quadrados. Então dá 0,48, né? Ohms. Essa é a resistência nesse caso aí. Ali deu 0,485 com arredondamento, mas dá aproximadamente ali meio ohm, né? Essa é a resistência nesse caso aí. E essa resistividade, como a gente viu, cada material vai ter uma. Então a gente pode procurar tabelas, né? Tem tabelas até que mostra que materiais semicondutores, materiais condutores, materiais mal condutores, que são os isolantes, né? Então, por exemplo, uma borracha, ela vai ter essa resistividade, esse coeficiente de resistividade muito alto. Então a resistência dela é muito alta, por isso que ela não conduz eletricidade, não é uma boa condutora de corrente elétrica. Já a prata, como a gente viu, tem essa resistividade muito baixa, né? Algo em torno de 10
elevado a menos 6, ou seja, 0,00016, né? Então é um valor insignificante, por isso que a resistividade sendo muito baixa, você vai ter a resistência também muito baixa. Então por isso que a prata aí é o melhor condutor de eletricidade desses que a gente observou aqui, tá certo? Então é isso, nos próximos vídeos eu vou montar circuito em série, circuito em paralelo, fazer todas as fórmulas, as contas para a gente mexer com toda essa parte aí de eletricidade. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.